Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos nós. Amém? Irmãos, é muito gratificante estarmos envolvidos tão somente com as coisas que agradam ao Senhor. Como vencer o seu gigante? Este é o título desta mensagem. Como vencer o seu gigante? O texto básico está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos de 31 a 54, que os queridos irmãos e ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias. Leremos apenas o versículo 37 para nossa meditação. E diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes, quantas vezes parece que os problemas e os obstáculos são impossíveis de superar? Quantas vezes recuamos diante de situações difíceis simplesmente pelo fato de termos medo? As forças que enfrentamos, meus irmãos, são muito mais fortes do que nós. Como pode simplesmente alguém fazer a diferença? Pois olhamos em todas as direções e somos confrontados apenas com a ameaça da derrota. Muitas vezes, meus irmãos, nem tentamos lutar por medo de sermos humilhados e destruídos. Às vezes, nos achamos pequenos demais para enfrentarmos os gigantescos problemas que surgem à nossa frente e ficamos sem saber o que fazer. Aí vem o sentimento de derrota, o sentimento de frustração, de desânimo, de medo, etc, etc. Irmãos, estes mesmos sentimentos estavam tendo os israelitas diante daquele problemão que se chamava Golias. Os israelitas estavam com um problemão que se chamava Golias. Os israelitas não sabiam o que fazer. Ninguém tinha coragem de lutar. O medo abateu-se sobre todos eles. Pois Golias era homem de guerra, valente, 3 metros de altura, não temia nada. Era uma situação desesperadora. Os filisteus já estavam chamando os israelitas de covardes. Deus, então, usa Davi para dar uma lição nos filisteus, no seu povo e a todos nós, cristãos. Como podemos vencer o nosso gigante?
destacamos 4 pontos para sermos vitoriosos. O primeiro, nós não devemos fugir da luta. A Bíblia diz, no versículo 32, que Davi, mesmo ameaçado pela derrota, se colocou como servo do Senhor e confiou na vitória. Irmãos, devemos sempre confiar no nosso Deus. E no versículo 37, nós vimos que Davi depositou toda a sua confiança em Deus. Como nós hoje, meus irmãos, também podemos confiar, pois o nosso Deus sempre pelejará por nós. Por isso, nós devemos confiar. O nosso Deus sempre pelejará por nós. Temos aqui como exemplo a travessia do Mar Vermelho e a queda das muralhas de Jericó, quando Israel tão somente confiou nas providências de Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Que maravilha! Quando Deus promete, Ele cumpre. Temos que confiar. Queridos irmãos, por mais que as circunstâncias sejam adversas, não podemos nos amedrontar, nem recuar, pois a vitória é certa. Se não fugirmos da luta, podemos vencer o gigante, com certeza. Os israelitas, diante de 2 problemas que pareciam impossíveis, a travessia do Mar Vermelho e a queda das muralhas de Jericó. Mas eles confiaram em Deus e foram vitoriosos. Outro item de como podemos vencer o nosso gigante é, em segundo lugar, nós não devemos aceitar a derrota e o desprezo. Irmãos, o texto bíblico diz, nos versículos 42 a 44, que o filisteu desprezou a Davi, desdenhou e caçoou dele. Quem era Davi para enfrentar o Golias? Quem era Davi para enfrentar Golias? Ora, meus irmãos, sabemos que Davi era discriminado pelo seu pai e pelos próprios irmãos. E ele só foi aceito porque ninguém queria enfrentar o gigante. Todo o povo de Israel já estava com o semblante abatido, de frustração, de derrota. Já estavam aceitando a derrota. Temos como exemplo, meus irmãos, os 12 espias que Moisés enviou à terra de Canaã, onde 10 deles, de imediato, aceitaram a derrota. Somente Josué e Caleb não aceitaram. Portanto, meus irmãos, na nossa luta diária, mesmo que tudo indique o contrário, não podemos desistir. Devemos continuar confiando.
pois Deus não se prende a aparências. Querer enfrentar o gigante não é suficiente. Para vencer o nosso gigante, é necessário que, em terceiro lugar, não devemos tentar vencê-lo com a própria força. Irmãos, vimos que Davi enfrentou o gigante, não confiando na sua própria força ou capacidade, mas confiando na força do Senhor. O versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? É a palavra de Deus, queridos. Será que a força de Davi era suficiente para derrubar o gigante? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Nós somos limitados. Nós somos limitados. Contudo, meus irmãos, podemos declarar a vitória como Davi fez, pois nada poderá nos vencer se estivermos na força do Senhor. Outro item importante de como poderemos vencer o nosso gigante é, em quarto lugar, não devemos querer inventar. Davi não inventou nada, queridos. Nada, nada. Irmãos, a Bíblia diz, no versículo 40, que Davi usou o que ele tinha, uma funda e algumas pedras. Uma funda e algumas pedras. Era somente o que ele tinha, uma funda e algumas pedras. Até quiseram que ele colocasse uma armadura que não era próprio dele e nem era para ele. Mas ele não colocou. Estavam dificultando ao invés de facilitar. Ao contrário de Deus que fala, tenha ânimo e disposição, e eu te ajudarei. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, se porventura hoje passou no seu pensamento recuar por causa de algum problema, nesta hora Deus lhes diz assim: vocês não devem recuar, vocês não devem aceitar a derrota ou o desprezo. Vocês não devem tentar vencê-lo na própria força. Vocês não devem inventar nada. Simplesmente digam: confiamos em Deus, o Senhor poderoso dos exércitos. Querido ouvinte, como está a sua vida com Deus? Como está a sua confiança no Senhor? Você tem entregue
os seus gigantes para Deus? Se ainda não fez, faça agora. Este é o momento. E somente você, querido ouvinte, poderá fazer essa entrega. Pense bem. Deus está esperando por você. Faça a entrega agora. Amém? E que Deus assim nos abençoe.